Deixa eu te falar uma coisa que talvez ninguém tenha tido coragem de te dizer. A maioria das sociedades empresariais não acaba só por falta de cliente. Acaba por briga entre os sócios. Hoje eu vou te mostrar, na prática, a diferença entre uma sociedade montada no improviso e uma sociedade estruturada para durar. Eu sou a advogada Cecília Ramos, atuo nas áreas de direito tributário e empresarial e nesse canal eu traduzo temas técnicos de forma objetiva, para que cada decisão tomada no seu negócio seja baseada em estratégia e clareza. Aqui, o meu foco é ajudar empresários e contadores a enxergarem o jurídico como parte da estratégia e não só como uma forma de apagar incêndio. Quando a gente fala de sociedade, normalmente a história começa assim. Dois amigos, uma boa ideia e a decisão de abrir um negócio juntos. O problema é que, na prática, eles discutem tudo, menos o que realmente importa. Quem é que decide o quê? Como é que entra e como é que sai dinheiro dessa empresa? Como é que vai funcionar a retirada? O que acontece se um quiser sair da empresa, adoecer ou até falecer? E é aí que os negócios, seja um restaurante, seja um escritório de contabilidade, até de advocacia ou qualquer outro negócio saudável, pode virar um campo de guerra. Para ficar didático, eu vou te mostrar duas comparações. O cenário A, que é uma sociedade no improviso, e o cenário B, que é uma sociedade devidamente estruturada. A primeira é aquela sociedade que nasce no confiômetro. Vamos lá. Você abriu um restaurante com seu amigo e combinam tudo de boca. Vão dividir tudo meio a meio, lucro, decisões, trabalho. No começo, tudo perfeito. Não tem um contrato social bem detalhado, não tem acordo de sócio, o contador mandou um modelo pronto e vocês registraram na junta. Não tem nada escrito sobre as funções de cada um, as retiradas, conflito de interesse, é tudo no confia em mim porque vocês são parceiros, grandes amigos. No segundo cenário, a gente tem também a abertura de um novo negócio entre dois sócios. Mas antes de abrir as portas, eles sentam com a contabilidade e com o jurídico da empresa e definem por escrito qual é o percentual de cada um. Quem é que responde por qual área da empresa? Administrativo, comercial, marketing? Como é que vai ser o prolabore? Como é que vai ser a distribuição de lucros? Quais decisões um pode tomar sozinho? Quais tem que ser em consenso entre os dois? Como é que a gente vai formalizar qualquer mudança nessa empresa? Abrir uma filial, contratar novas pessoas? A diferença aqui não é só jurídica, gente. É a mentalidade do negócio. Na primeira sociedade, tem tudo no improviso. Na segunda, a gente tem um planejamento. A gente tem um plano de negócio que envolve um plano jurídico que embasa esse negócio. Vamos voltar para o primeiro cenário, do improviso. Nesse cenário, um dos sócios entra com dinheiro todo dia. Só que não existe regra clara de retirada. O outro sócio tira o dinheiro quando precisa. Um segura mais que o outro. Às vezes eles pagam despesas pessoais no cartão da empresa. E no final de mês, ninguém sabe quanto sobrou. Se sobrou, porque os sócios já foram gastando de forma aleatória. Imagina que chega uma despesa inesperada. Um equipamento quebrou, vai ter uma reforma urgente, ou até um imposto que veio maior do que o esperado, uma multa. Como é que o caixa, que está misturado com retirada pessoal de dois sócios diferentes, fica? A empresa fica sem fôlego, minha gente. Quando a empresa está estruturada, a gente tem uma previsão contratual e uma rotina contábil que define prolabore, regras para distribuição de lucros, separação clara entre a conta da empresa e a conta dos sócios e relatórios periódicos para todo mundo ver os números e saber como é que estão sendo as retiradas, as entradas. Para o contador da empresa isso é fundamental. Para o jurídico também. E para os sócios ainda mais. Sem regra clara, o negócio vira um bombeiro apagando incêndio e ninguém vai conseguir atuar de forma estratégica, essa empresa não vai crescer. No primeiro cenário, do improviso, o dinheiro da empresa é uma extensão da carteira do sócio. No segundo cenário, o dinheiro da empresa é da empresa. E isso protege todo mundo, inclusive os sócios. E aí vem o clássico. Não, doutora, se der problema, a gente se entende. Quando a sociedade ela é montada com base somente na amizade, é comum a gente ouvir isso. Se um dia der problema, a gente senta e conversa. Só que é justamente quando dá problema que ninguém consegue sentar e conversar com calma. Sem uma cláusula de saída de sócio, sem regra de avaliação das cotas, ou seja, da participação do seu sócio e a sua, sem previsão do que acontece se um deles quiser abrir um negócio concorrente, ou se ficar incapacitado, ou se vier a falecer. E aí eu trago um exemplo hipotético. Imagina que dois sócios adoecendo e a família entrando na conversa desse negócio, querendo participar da empresa sem conhecer o negócio. Ou um sócio que quer sair de um dia para o outro e quer que o sócio que vai ficar pague a ele um valor que não foi calculado com base em nenhum critério. Fonte, vozes da cabeça dele. Isso já aconteceu com você? No segundo cenário, quando você tem uma empresa organizada e estruturada, o contrato social e muitas vezes o acordo de sócio que vem em separado e não é um documento público, é particular entre vocês, já traz tudo isso.
Regra de saída voluntária. Opa, quero sair, tenho que seguir esses passos. Critérios para avaliar a participação. Vou sair, quanto é que vale a minha parte da empresa? Previsão do que é que acontece em caso de morte ou incapacidade. Como é que vai ser a sucessão desses sócios? Cláusulas de não concorrência dentro dos limites legais. Opa, vai sair, mas não vai abrir um negócio igual, no mesmo local, na mesma região. Forma de resolução de conflitos. Perceba que a gente não está criando problema entre os sócios. A gente está combinando como é que vai resolver caso aconteça algum problema. Não fica melhor assim a gente já ter as regras do jogo antes de começar a partida? Naquele caso da empresa informal, um dos sócios decide tudo com o outro, avisa o contador e manda ele fazer um documento padrão que vai ser baixado na internet e jogado na junta. Ninguém revisa a cláusula, ninguém pensa na sucessão, ninguém olha o impacto tributário disso. O resultado, a empresa até funciona, mas ela vive vulnerável. Qualquer briga vai virar um risco enorme, patrimonial e emocional para a manutenção daquele negócio. No segundo cenário, a gente tem dois sócios que pensam, desde o momento da abertura ou da alteração contratual daquela empresa, que tem que ter um jurídico e um contábil alinhados para que esse contrato ele reflita de fato a relação entre os sócios e o que é que eles querem, como é que eles vão planejar quaisquer conflitos que venham a surgir. Decisões importantes dos negócios, elas devem ser registradas em atas, aditivos contratuais, documentos internos. O papel aceita qualquer coisa que você quiser, mas com orientação jurídica e contábil você consegue colocar o que a sua empresa precisa e o que vai se manter de pé caso tenha um chacoalhão. Nesse caso, aquela empresa informal, ela vive em modo reativo. E a segunda, organizada, vive de modo estratégico, tem previsibilidade. Percebe o padrão? Uma sociedade segura não é a que nunca tem divergência entre sócios, é a que tem regras claras para lidar quando essas divergências surgirem. O papel do jurídico empresarial, nesse caso, é justamente conseguir construir esse ambiente de segurança, para que todos os sócios sintam que podem opinar, traduzir as suas vontades em um acordo de sócios, em um contrato social claro, que seja ajustado de acordo à realidade do negócio e à realidade de cada sócio, revisado periodicamente de acordo com a necessidade da empresa, para que a empresa viva, mude e o jurídico consiga acompanhar. Um contrato padrão, ele não elimina risco, ele cria risco. É aqui que o jurídico protege o negócio e reduz o impacto de uma eventual crise. Se você percebeu que a sua sociedade está mais parecida com aquela desorganizada do primeiro cenário do que a organizada que a gente viu e quer entender como é que você pode trazer essa estrutura para a sua realidade, os meus contatos estão na descrição desse vídeo. E se esse conteúdo te ajudou, se inscreve no canal e compartilha com aquele empresário que está passando por algo parecido. A gente se vê no próximo vídeo.